Socorro Frade. Boa tarde, querido Padre Antônio Furtado. Boa tarde, Kelvin Marques. Fica com Deus, querido. Boa tarde você, querido ouvinte da Rede Shalom de Rádio em Fortaleza, AM 690, FM 103.5 em Pacajus. Agradeço a audiência de todos, dos nossos queridos internautas. E você que nos acompanha pelo YouTube, canal Rádio Shalom Oficial, acolhemos com tanto carinho. E você que nos acompanha pelo YouTube, canal Rádio Shalom Oficial, acolho com muito carinho, peço dê seu like, seja bem-vindo. Vamos aqui compartilhando esse momento com Santa Faustina, abrindo a hora da misericórdia com o nosso querido Diego Macedo. Esse momento tão maravilhoso, prepara o nosso coração, recitaremos o texto, tocaremos no mistério de Deus. Queridos, vamos continuar com as notas explicativas. Tomemos a nota de número 145. Ela vai explicar a exortação ou advertência do Padre Miguel Sopoco na carta de 21 de novembro de 1936, sobre o amor próprio, que ela, a irmã Faustina, recebe com imensa gratidão. Essa carta do seu diretor espiritual merece um breve comentário. Segundo a documentação da Positio Superscriptis, se entende também por uma outra carta, talvez a próxima que iremos ler. Tudo isso acontece depois da observação médica sobre a sanidade, digamos, mental de irmã Faustina requerida pelo seu diretor espiritual, Padre Miguel Sopoco. Ele a estava conhecendo e era muito prudente. Foi só depois de 5 de outubro de 1936 que ele começou então a emitir opinião favorável em relação à origem sobrenatural das revelações. No entanto, esta outra carta de novembro desse mesmo ano é muito reticente em relação ao que a irmã Faustina lhe transmitira como obra da misericórdia divina. Ele ficava atento. Alguns reparos a propósito desta direção espiritual reveladora de sutilezas psicológicas e de toda a diversa economia do plano místico em relação aos propósitos humanos. Vamos ver alguma forma descrita na nota em relação àquelas primeiras cartas da irmã Faustina, 3 ou 4, a resposta do reverendo Padre Miguel Sopoco é, senão com uma certa distância formal e prudência tardia, já a respeito da carta da irmã Faustina de 19 de novembro de 1936, em que ela estava novamente decidida a deixar a congregação e a libertar-se dos votos, a resposta vem de imediato, a 21 de novembro. Pode aqui adivinhar-se um intento de, com urgência, dissuadir o que se julga ser precipitado e falta de prudência. A argumentação da carta-resposta do seu diretor espiritual nesse sentido é negativa para tal intento da irmã Faustina, dando algumas justificativas. Por um lado, se vê que as possibilidades humanas quanto à obra são sempre decepcionantes. Também escreveu que não se encontram pessoas adequadas para avançar o projeto. Ainda disse que o arcebispo acha prematura qualquer diligência e ainda que ele próprio partilha objetivamente dessa opinião do arcebispo. Ou então, reforça um conselho positivo de prudência, de paciência e de implícita obediência, lembrando a carta em que dissera que não deveria ser a própria irmã Faustina a fundar a nova congregação. Isso, na carta de 10 de julho, sublinha com sutileza a própria expressão que a irmã Faustina escrevera: o Senhor nada altera do que ele disse uma vez. Remete para a vontade de Deus, o que obviamente também seria o registro espiritual, a obra expressa como exigência do Senhor pela irmã Faustina, que mais tarde chega a dizer
ao seu diretor que ele não a compreende nesse plano espiritual, só atingível pelo coração, não respondível pela razão. Enfim, o aspecto mais sutil, mas que revela uma estratégia de direção espiritual por demais dirigista, embora apresentada aqui até como se não fora. Quanto à desejada saída da congregação e dispensa dos votos, o padre Miguel Sopoco dirá que não sabe e que não opina, que nem é o diretor espiritual de irmã Faustina desde há 8 meses, aproveitando o fato da existência mais próxima do confessor e também orientador da irmã Faustina, Frei András, como escreve na carta de 21 de novembro de 1936. Mais do que algum ciúme espiritual nessa partilha de orientações, que também a irmã Faustina sabe gerir no melhor interesse da obra em causa, ou seja, sair para a nova congregação. Recebeu como resposta do Frei András que, de sua parte, não proibia nada, nem nada também impunha. E também, em outra carta, orienta a irmã Faustina. Sugere que ela siga as intuições de Deus. Nota-se um aparente afastamento, uma psicológica retirada que deixa para a irmã Faustina a responsabilidade que sozinha lhe parecia difícil assumir. Bem assim, o constante conselho de que tenha paciência, não se apresse. Queridos, depois continuaremos a nota número 146. Vamos à nossa reflexão. Percebemos que as coisas de Deus caminham com calma, sendo apreciadas cautelosamente, com muita prudência, que não existe pressa em Deus. Creio que seja uma das formas de Deus trabalhar nas almas. Hoje, especialmente, o mundo nos cobra muita pressa. Somos agitados até para rezar. Estamos controlando o tempo como uma prestação de conta, como uma obrigação. E muitas vezes, até das pessoas que têm experiência com o amor de Deus e que deseja segui-lo e viver em unidade. Calma, muita calma. Aproveitemos o momento, a graça de estarmos na presença do Senhor, a graça que Deus nos concedeu de estarmos ali com Ele. Já estamos, aproveitemos. Deus, a cada tempo, acompanha seus filhos e quer que todos sejam salvos, que valorizem o que realmente tem valor, lutem pelo que não passa e deixem o que passa, os vícios, o que é deste mundo. É exatamente nesses momentos de oração que Ele realiza a sua obra de cura, de libertação em nós, de entendimento das coisas de Deus. Orem que Deus se revela. Queridos, mesmo que não percebamos no momento, mas tenha certeza, iremos perceber na colheita dos frutos na vida. Deus é mistério. Nós colheremos esses frutos. É perceptível, passamos a ser mais pacientes, a escutar mais, a ter mais prudência. Tudo é graça. Os santos entenderam isso e conquistavam valores imutáveis. Trocaram a ignorância pela sabedoria, a fraqueza pela fé, a iniquidade, o pecado pela justiça e a maldade pela bondade. Clamemos com fervor ao Espírito Santo essa mudança radical nas nossas vidas, conquistadas pela oração íntima com Deus, sem agitação, na calma, usufruindo cada segundo na sua presença, apenas permitindo, parados na sua presença, que o Senhor age em nós. E sabemos, queridos, que sempre contamos com a intercessão de Nossa Senhora, de São José, dos santos e de Santa Faustina. Digamos juntos: Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.